Olá, seja bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre assoalho pélvico. O que é, o que não é e como que ele ajuda em várias funções do nosso corpo. Então você vai sair daqui sabendo mais sobre o seu próprio corpo e a sua saúde íntima. O assoalho pélvico, nós podemos pensar nele facilmente como o chão da nossa pelve. A nossa bacia, e é igual uma bacia mesmo, gente, porque ao redor nós temos os ossos e os músculos, e ele é esse fundo dessa bacia. E por ele passam estruturas que são importantíssimas para a nossa saúde. Sei que essa peça aqui é meio feia e estranha, mas é o nosso quadril, a nossa pelve. Nós temos os ossos e isso daqui é para te mostrar que tudo que está em vermelho nós podemos cuidar, nós podemos treinar e nós podemos manter essas funções ótimo estado. Ou seja, a gente pode ter uma ótima função sexual, a gente pode segurar o xixi direitinho sem passar apertado e ainda ajudar na função do intestino. É para isso que o assoalho pélvico serve e é sobre ele que a gente tem que estar sempre atenta. A gente cuida de tantos músculos, né? A gente vai para academia, a gente preocupa se está esteticamente bem e a gente não preocupa com um músculo que, se ele faltar com a sua função, a gente passa muita vergonha. E é isso que muitas mulheres passam: vergonha por cheirar xixi, por ter barulho na hora da relação, por não conseguir segurar o pum, e muitas vezes nem falam sobre isso. Mas pode reparar, alguma pessoa ao seu lado que você conheça ou você mesma pode estar sofrendo com isso. E cuidar da saúde do assoalho pélvico é o que mais importa nesse momento. Nós vamos pensar que ele é um músculo que pode ser treinado e cuidado. E para isso, o primeiro passo é a gente se conhecer. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Se a gente pegar um espelho e olhar a nossa região íntima, nós vamos ver, né, que esse chão, essa base, ele tem várias estruturas que passam nele. Então, se a gente abrir os grandes lábios aqui, os lábios externos, depois nós vamos ter os lábios internos e logo aqui em cima nós vamos ver que tem um capuzinho, né? E uma estrutura pequenininha. Essa estrutura é o clítoris. O clítoris, ele tá ali mergulhado no assoalho pélvico. Parece que ele é pequenininho e ele só tem essa pontinha, mas não. Ele é bem grande e ele abraça uma região muito maior do que a gente pode ver. Mas perceba que ele está mergulhado, ele está ali deitadinho na musculatura do assoalho pélvico. Isso nos faz pensar o quê? Que se eu tenho um assoalho pélvico saudável, cheio de sangue, né, um músculo muito forte, um músculo que relaxa, um músculo que estão com todas as funções em dia, o orgasmo, a lubrificação, tudo isso vai ser muito melhor. Logo abaixo do clítoris, a gente vai ter a região da uretra, que é onde passa o xixi. Tá vendo como é que ao redor de onde passa o xixi tem muito músculo? Tudo em vermelho é músculo. Então, esse músculo consegue ajudar a gente a segurar o xixi quando precisa e também de permitir ele passar, porque a gente precisa esvaziar bem a bexiga também. Então, essa força e tudo que está ao redor dessa região é muito importante para você, mulher, que quando escapa o xixi fica pensando o que eu vou fazer. Sabia que essa condição está muito ligada ao seu assoalho pélvico e que treinando ele, cuidando dessa musculatura, nós vamos poder ter uma saúde em relação ao xixi muito melhor, sem ficar cheirando xixi, sem passando aperto quando tosse, ri, espirra ou vai na academia. Logo aqui abaixo, a gente vai ter o canal vaginal. O assoalho pélvico, ele vai fazer aquela entrada do canal vaginal. Então, é por ali que a gente tem relação sexual, é por ali que os bebês passam. Então, esse canal, ele tem que estar elástico, ele tem que estar forte para ajudar a gente nessas funções também. E ali, logo abaixo, a gente vai ter o ânus. Então, no ânus, ele vai ter a mesma função que a gente pensa lá do xixi.
Eu posso estar segurando o pum, segurando o cocô, ou eu também tenho que ter percepção de deixar esses conteúdos passar quando for necessário, quando eu quiser. Assim o intestino funciona bem e a gente não fica com aquela sensação de que sempre está faltando um pouquinho, que parece que não esvaziou totalmente o intestino. E também não acontece de escapar um pum no momento inadequado ou que a gente não queira. Então, o assoalho pélvico, além disso tudo que nós estamos falando, ele ainda vai estar suportando todos os órgãos que estão aqui em cima dele. Por isso que a gente ouve falar, ai, fulana tá com a bexiga caída, precisa fazer uma cirurgia, precisa subir esse músculo. É porque o assoalho pélvico, muitas vezes, ele acaba cedendo devido a vários fatores que nós vamos estar conversando também num outro vídeo, e ele ficando fraco, sem treinamento, em algumas condições, ele deixa a bexiga descer, deixa o útero descer ou o intestino descer. Percebe o tanto de função íntima e importante que esse músculo trata? E sabia que a prevenção, o cuidado e o tratamento são mais simples do que você imagina? O primeiro passo nós estamos fazendo aqui e agora. É saber sobre esse músculo, é conhecer sobre o seu corpo. Para isso, você pode pegar um espelho aí na sua casa e estar se olhando para reconhecer essas estruturas que eu mostrei para você. O clítoris, a uretra, a vagina e o ânus. Sexualidade, xixi, sexualidade e parto e função intestinal. Uma outra coisa que fica fácil para você ver e perceber é através desse modelinho aqui. Os nossos músculos, eles são estruturas que a gente consegue movimentar. Então, se a gente pensar aqui, entre o canal vaginal e o ânus, tem uma grande porção desse músculo. O movimento correto desse músculo é que ele se feche e venha para dentro e para cima. Então, a gente sente só naquele pedacinho, entre a vagina e o ânus, esse músculo movimentar, esse músculo subir, né? Então, o que a gente tem que pensar é que é só esse músculo. Ele não é tão grande assim, né? Ele é basicamente do tamanho da palma da mão e ele não é profundo também. Então, eu não preciso esperar dele grandes movimentos e uma grande força, assim como eu espero dos meus braços, da minha perna. Então, eu tenho que pensar que ele é menor, que eu vou sentir ele de uma outra maneira, mas mesmo assim, ele pode ser vigoroso, forte e muito saudável. Basta você saber, conhecer e treinar tudo o que ele tem a lhe oferecer. E não só ficar apertando e soltando, tá? Mas, voltando aqui, nós vamos perceber que quando a gente quer segurar o pum ou segurar o xixi, esse músculo deve fechar, vir para dentro e para cima. E depois ele deve voltar. O relaxamento é tão importante quanto a contração. Tudo cansa, até o músculo cansa. Nós vamos treinar da vigorosidade, mas vamos respeitar muito o repouso desse músculo. Então, esse movimento é o do assoalho pélvico. Percebe que eu não falo em nenhum momento de bumbum, de perna, de barriga. Por quê? Se você está fazendo o seu exercício do assoalho pélvico e você começa a fazer assim, você não está treinando o seu assoalho pélvico e não está contraindo o seu assoalho pélvico. Se ao invés de segurar o xixi deste modo que eu disse, fechando o ânus e a vagina, você está fechando a perna e correndo para o banheiro com a perna toda fechada, você também não está contraindo o seu assoalho pélvico. Você também não contrai o assoalho pélvico quando você faz careta, quando você aperta a boca, quando você prende o ar. Isso são todas estratégias que normalmente são usadas quando a gente não conhece bem ou quando o músculo não está funcionando bem. Para isso, nós estamos dando o primeiro passo, que é conhecer sobre o assoalho pélvico, que é se olhar e assim garantir uma boa saúde íntima. Espero ter ajudado. Vamos ter muitos conteúdos e aprofundar muito mais a saúde íntima e o cuidado com o seu assoalho pélvico aqui nesse canal. E também nas minhas páginas do Instagram e Facebook. Me segue lá. Até a próxima!